Carta Maior entrevistou o economista Luiz Gonzaga Beluso, que comentou as recentes declarações da presidenta Dilma sobre a condução da política econômica no país e a situação econômica mundial. Olha, ela qualificou o que ela ia fazer, né? Que ela ia, na verdade, averiguar, avaliar quais são os gastos que são excessivos. Por exemplo, ela falou do perda de controle sobre o seguro-desemprego, né? Você administrar de maneira correta e séria os gastos do governo é uma obrigação da pessoa eleita, né? A outra coisa, mas ela disse ao mesmo tempo o seguinte: eu não vou fazer cortes que afetem o emprego, né? Porque o que está em questão não é a gestão fiscal adequada, que tem que ser feita sempre, porque você está lidando com dinheiro público, mas é como você vai administrar isso numa situação de desaceleração da economia, né, que nós estamos observando. Na verdade, isso começa em 2011, essa desaceleração forte. Por quê? Porque houve uma demora em o governo articular, organizar o setor privado e o seu próprio papel de coordenador para dar início aos investimentos em infraestrutura, né? Eu estava mostrando para duas jornalistas do Valor agora como o Fundo Monetário Internacional está se colocando em relação à recuperação das economias europeias e mesmo ao alento do crescimento para as economias ditas emergentes, né? O fundo avançou muito mais do que a discussão entre os economistas brasileiros aqui. É isso que nós colocamos no manifesto, né? Então, a questão não é saber se você vai cortar ou não, saber em quais os itens que você vai cortar e quais os que você vai preservar para poder manter a economia numa trajetória de crescimento adequada, né? Que não afete a vida das pessoas, não afete o emprego, etc. Esse é o espírito do manifesto. O que ela está dizendo é que ela vai fazer uma administração fiscal que preserve essa capacidade de você gerar empregos. Portanto, na verdade, que coordene o setor privado, que provavelmente vai responder positivamente a essa forma de organização, de articulação que o Estado tem que fazer. Isso vai demorar um certo tempo, podia ter sido feito antes, demorou para fazer, né? Mas é preciso se reinfundir confiança no setor privado para que ele volte a responder positivamente à gestão fiscal e monetária do governo. Você tem um problema grave de decisão e de conjugação entre as políticas, né? Dada a situação do mundo desenvolvido, as taxas de juros que prevalecem lá e a situação quase deflacionária, não só na Europa, mas nos Estados Unidos também, nós vamos ter certamente efeitos sobre o crescimento da eleição dos republicanos, né? Hoje o Krugman está escrevendo um artigo sobre isso, né? O Brasil, mesmo que ele tivesse uma taxa de juros de 10% ou 8%, ele estaria com capacidade de atrair capitais dado o diferencial de juros, né? Então, você vê que com toda a desconfiança que o mercado estava manifestando, os capitais vieram para o Brasil, né? Veio muito sob a forma de investimento direto. A gente precisa avaliar direito o que é investimento direto, o que é empréstimo intercompany, o que é investimento direto autêntico, empréstimo intercompany, mas muitas empresas estão vindo para cá, que as pessoas não têm informação para comprar empresas brasileiras ou para se associar a empresas brasileiras, né? Nós temos ainda esse movimento, digamos, importante de internacionalização das empresas chinesas, né? A China está numa etapa em que ela já está extrovertendo a sua economia, né? Não só através do investimento direto das suas empresas, mas também através da internacionalização do yuan, né? Eu não sei se você sabe que nós firmamos em Fortaleza um acordo para o Banco dos BRICS, que é um banco encarregado, que tem a incumbência de financiar
investimentos em infraestrutura, não só entre os BRICS, mas também em terceiros países, e tem um acordo contingente de reservas em que, na verdade, os países se comprometem a funcionar como uma espécie de FMI dos BRICS. Esse fundo funciona como FMI dos BRICS para garantir a estabilidade das taxas de câmbio e o prosseguimento de uma situação estável no âmbito externo, né? Então as pessoas estão esquecendo disso. É claro que isso precisa de regulamentação, o acordo foi assinado, ele precisa ser desenvolvido. Agora, na reunião da Austrália, do G20, nós vamos ter muitas novidades em relação aos BRICS, né? Nós vamos ter novidades, inclusive, propostas pelos europeus, por exemplo, sobre o planejamento fiscal, né? Proposto pelos alemães, né? Tem um artigo do ministro das Finanças da Alemanha que defende vigorosamente essa regulamentação com a colaboração do sistema bancário para evitar que as empresas façam essa arbitragem fiscal, né? Você vai para as regiões onde você realiza os seus resultados num país que tem menores exigências e aí, como às vezes há acordo de bitributação, você não paga imposto. Precisa acabar com isso porque isso é uma irregularidade e prejudica muitos países em desenvolvimento, né? A Folha hoje dá notícia sobre isso. Então, eu acho que nós estamos caminhando para uma outra situação. Nós não estamos percebendo que toda a política econômica, ou as políticas econômicas que prevaleceram no período de construção da crise, elas, na verdade, vão ser abandonadas. Já estão sendo, não só o Fundo Monetário Internacional, mas o Banco de Compensações Internacionais, o BAS, todas as instituições multilaterais, o próprio Banco Mundial, estão, na verdade, mudando um pouco o tom das recomendações. Então, o que está acontecendo no Brasil é que as ideias sempre chegam atrasadas aqui, né? Já diziam que vinha de navio, né? Parece que agora, não sei, que vem de carro de boi, porque as pessoas não se dão conta de que as coisas estão mudando no mundo. E o Brasil vai ter que administrar isso, vai ter que cuidar disso, né? E não pode ficar repetindo como mantra essas coisas que esses caras ficam falando, que isso aí não tem mais vigência, você entendeu? Então, é claro que isso não vai ser uma transição abrupta, você tem que cuidar seriamente da sua situação fiscal, mas você não pode repetir que você faz superávit primário em qualquer circunstância, em qualquer situação da sua economia, né? Porque isso é impossível, sendo que você pode querer, veja o caso da Europa, fazer o ajustamento, né? A austeridade, que eles chamavam de austeridade expansiva. Ora, isso é uma coisa inadmissível, uma bobagem, né? É de alguém que está com a cabeça nas nuvens, né? Agora todo mundo está metendo pau na austeridade expansiva que não funciona, né? Até mesmo o ministro das Finanças alemão está se dando conta de que isso não é assim. Mas, enfim, eu acho que nós estamos vendo um momento de transição, é preciso fazer muito cuidado e, sobretudo, é preciso que o governo articule as formas de recuperação do gasto, do investimento, para que a economia possa crescer, né? A economia não vai crescer assim porque o sujeito fala assim, é preciso melhorar a produtividade. Isso é você ser a favor da saúde contra a doença, né? Como é que você vai fazer? Explica direito como é que vai fazer isso. Você só faz isso se aumentar o investimento, melhorar a qualidade da educação, melhora a densidade de capital por trabalhador, né? Você incorpora nos equipamentos a economia do conhecimento, que eles falam, a economia do conhecimento, não sabe o que estão falando. Então, é isso que você precisa fazer. É um trabalho, não é assim. Ela sinalizou que ela vai fazer uma coisa muito cuidadosa, muito diferente, né? Porque hoje em dia, se você for observar o que está acontecendo na Europa, é que a imprensa brasileira não noticia exatamente. Você teve manifestações na Bélgica, teve manifestações na Espanha, você teve manifestações na Alemanha, tem uma greve ferroviária na Alemanha contra as políticas de austeridade. E isso você tem, na verdade, o crescimento da direita nacionalista na França, né, através da liderança da Marine Le Pen,
né, que está propondo um programa não só de desvinculação do euro, que criaria dificuldades, né, como também ela quer se desvincular dos padrões de governança econômica propostos pela União Europeia. Então, também aqui parece que nós vivemos em outro planeta, né, porque ninguém se dá conta do que está acontecendo lá. O que está acontecendo nos Estados Unidos, os republicanos ganharam na maioria dos estados, no entanto, em todos os plebiscitos que cuidam, por exemplo, da política de salário mínimo, em todos ganhou o plebiscito que afirma a necessidade de se aumentar o salário mínimo, né? Então, o mundo vive dessas contradições, dessas oposições, mas a verdade é que o povo americano está descontente com o Obama, votou nos republicanos, mas ao mesmo tempo os republicanos foram obrigados a engolir o quê? Propostas de melhoria na área social com as quais eles não concordam. E o mundo é só olhar a direção que o mundo está caminhando. E eu não vou dizer que eu sei, mas eu estou desconfiando.